Olá, hoje eu vou falar de Amós 5, que fala sobre buscai a Deus e vivei. E o capítulo inicia dizendo: ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual sai 100 conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem vinhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alôsona e deitais por terra a justiça, procurai o que faze o 7 estrelo e a Orion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome, é ele quem faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aqui, o capítulo 5 inicia com o profeta Amós apresentando um lamento sobre a destruição que estava por vir, por chegar sobre Israel, e que nessa destruição, nesse julgamento que viria, 90% dos habitantes da nação, estes seriam mortos, seriam exterminados. E tudo isso ocorreria porque a nação não estava vivendo de acordo com o que o Senhor havia estabelecido com o povo, mas vivia em pecado, longe dos estatutos de Deus, e não estava disposta a se arrepender de seus pecados e a se dobrar ante aos pés do Senhor. A nação de Israel, ela não estava disposta a reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Até então, Israel era considerada uma nação próspera, governada pelo rei Jeroboão II. Mas ela seria agora arrasada por não observar os pactos de alianças que foram firmados por Deus com Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, o profeta Amós ainda adverte ao povo, frente a essa iminente ruína que está por vir, a se arrepender de seus caminhos, a se voltar a Deus com súplicas de misericórdia, crendo que Deus os atenderia. Mas eles decidiram não fazer assim. O povo preferiu ir onde Deus mandou não ir, que era em Betel, uma cidade que adorava falsos deuses, como por exemplo o bezerro de ouro. Ir também em Gilgal, que além de ser um lugar de adoração a falsos deuses, acolhia pessoas sanguinárias como cidade-refúgio, pessoas que eram foragidas de outra região. E passaram também por Berseba, cidade distante tanto de Samaria quanto de Judá, onde eles ouviram a palavra do Senhor, que não eram para eles irem, pois ali eles seriam pegos e levados ao exílio por Deus. Pois melhor seria ao povo ser provado por Deus do que viver adorando falsamente como eles estavam fazendo. Porque se eles fossem provados por Deus, uns ou outros ainda tinham a oportunidade de serem resgatados ao passo e de serem salvos,
ao passo de que, se eles não se rendessem a Deus, o julgamento poderia ser muito mais forte, poderia ser pior e nenhum deles ainda sobreviver. Por isso que o profeta entregou a mensagem que não era para eles irem em Betel, Gilgal e Berseba. No entanto, eles desobedeceram e passaram por essas 3 cidades. Isso mostra que o povo de Israel, ao invés de aceitar o julgamento que viria da parte de Deus, uma vez que não se arrependeram de seus pecados e buscaram ao divino, eles preferiram tornar em motivo de insatisfação e amargura aos olhos de Deus. Assim, o tratamento de justiça que viria sobre o povo poderia levá-los todos ao extermínio, uma vez que ele, Deus, é quem detém em suas mãos o domínio sobre tudo. E o capítulo continua dizendo: aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e deles exigi tributos de trigo, não habitareis na casas de pedras lavradas, que tendes edificado, nem bebereis dos vinhos das vides desejáveis, que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões, e grave os vossos pecados. Afligi os justos, tomai suborno e rejeitai os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus do exército, estará convosco. Como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Aqui, nessa parte do texto, o profeta Amós acusa Israel de praticar injustiça, aquilo que é contrário aos votos firmados na aliança de Deus com Israel. Por isso, o juízo de Deus recairá sobre o povo. E o maior mal cometido entre o povo foi o fato deles tolherem o direito do outro de dizer a verdade e de ser íntegro, e de ser sincero, porque se eles dissessem a verdade, se eles fossem íntegros, eles denunciariam aquilo de mal que estava acontecendo, mas eles foram ameaçados. Por isso, diz que foi tolhido o direito de dizer a verdade. E depois, além de ser tolhido esse direito, eles passaram por exploração social, em que os nobres adotavam a abusiva cobrança de impostos, a buscarem o enriquecimento ilícito, a fim de saciarem as suas ganâncias pelo luxo. A prática da corrupção nos julgamentos de causa, além da exploração do trabalho imputado às pessoas menos afortunadas. Atitudes que eram consideradas inaceitáveis de serem cometidas pelo povo israelita. Tudo isso porque na aliança de Deus, firmada com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, ali ficou estabelecido que, além de amarem a Deus sobre todas as coisas e não terem outros deuses diante de si, o povo deveria tratar uns aos outros como eles mesmos gostariam de serem tratados, e que eles amassem ao próximo como amam a si mesmo. E isso não estava sendo cumprido. Os pobres e os necessitados estavam sendo explorados, fustigados. No entanto, pior ainda ficou quando eles calaram a boca daqueles que poderiam denunciar
o mal que estava acontecendo entre as pessoas. Ou seja, fez com que os bons, por medo ou por falta de interesse de se envolverem na causa do aflito e do necessitado, daqueles que eram mais fracos, se expusessem. Ou seja, o profeta Amós evidenciou que o silêncio dos bons é o que faz prosperar a perversidade dos maus. E o texto continua: portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai, e o lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de treva e não de luz, como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não de luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Aqui nessa parte, o profeta Amós alerta aos israelitas que Deus mandou dizer que o julgamento sobre a nação de Israel que virá, ele será tão severo que este faria com que, de forma pública, em todos os lugares, fossem ouvidos o choro e a lamentação pesada de inúmeras pessoas pelos seus mortos. E mais, o profeta segue dizendo que a dor e a tristeza que abateria sobre o povo seria tão grande que eles chamariam para junto de si o lavrador, ou seja, aquelas pessoas estariam ali justamente para cumprirem uma responsabilidade que era de manter de forma audível, de forma que de longe se pudesse ouvir o choro e o pranto que se passava naquela nação, pelos que foram mortos e pelo peso do tratamento de Deus com o povo. O profeta Amós ainda adverte que este sofrimento imposto ao povo faria com que eles sentissem, que eles vivenciassem em suas vidas o dia do Senhor, um dia de escuridão e desespero sobre a terra, em que de nenhuma forma haveria como um homem escapar daquilo que ele teria de passar. Tudo isso por causa do pecado do povo, que vivia uma vida contrária aos compromissos firmados na aliança de Deus com Israel, uma vida de adoração a falsos deuses e promiscuidade, de total corrupção espiritual, moral e social, ao invés de ser uma vida de adoração verdadeira e sincera a Deus, uma vida de santidade, uma vida de amor ao próximo e de união entre as pessoas. Aí, esse capítulo, de repente, ele mostra que Deus exige uma justiça e não sacrifícios. E então ele passa a dizer o texto: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como os ribeiros perenes. Apresentaste-me vós
sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Sim, levastes Sicute, vosso rei, Cuírum, vossa imagem, e vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos, por isso vos desterrei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Aqui, o profeta Amós encerra o capítulo, expondo que Deus não aceita que o povo de sua aliança o adore falsamente, apenas com lábios e obras vazias, e não de coração rendido, prostrado, comprometido com os votos que foram feitos na aliança. Por isso o Senhor enviará Israel para o exílio, além de Damasco. E isso ratifica que a intenção do Senhor em enviar o povo para o exílio é de depurar os corações dessas pessoas e as suas obras, a de limpar o povo israelita para que ele continue trilhando um caminho de bênção, um caminho de paz e não mais um caminho de perversidade, além de recordá-los de como deve ser a adoração religiosa de Israel, como é que ele deveria oferecer as suas preces, as suas adorações e louvores ao Deus vivo. Enfim, o profeta Amós explica aqui no capítulo 5 que Israel, no exílio, ele teria a oportunidade de abandonar os seus pecados e se posicionarem corretamente como um povo escolhido de Deus, como realmente um povo que era a menina dos olhos do Senhor. E aí eles deixariam de adorar deuses que não eram os deuses deles, deuses que foram assimilados em outras culturas. Essa é a mensagem exposta aqui no capítulo 5, quando fala: buscai a Deus e vivei. O problema maior é que Israel, ele estava tão acostumado a viver a sua vida de benécias para si mesmo, principalmente os mais nobres, aqueles que eram mais abastados, os afortunados, aqueles que facilmente se deixavam corromper, que eles passaram a ignorar por completo que isso não era o que agradava a Deus. E o que agradava a Deus era cumprir os estatutos, aquilo que foi firmado na aliança com Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Mas Deus vai tratar e Deus vai limpar. Deus vai fazer com que todo o pecado seja tirado do meio desse povo. Mas, infelizmente, para que o pecado seja tirado, esse povo será dizimado, uma vez que de 1000 sobrará 100, uma vez que de 100 sobrará apenas 10. Mostrará que há poucos são aqueles que estarão aptos a continuarem vivos para, depois de todo o processo ali naquele exílio, serem libertos e virem posteriormente a formarem novamente essa Israel. Mas isso é o que nós veremos nos capítulos que estão por vir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não se esqueça, faça sua inscrição no meu canal, Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe.